Muito bem, pessoal. Esse é o vídeo com a resolução da primeira VA, disciplina Economia 1, primeiro semestre de 2011. Vamos para a primeira questão, né? O segmento da ciência econômica que examina o funcionamento dos mercados específicos e as decisões individuais dos agentes, envolvendo a composição dos gastos no orçamento, formação de poupança para o futuro, aplicações financeiras, Bom, aqui a gente tem uma série de alternativas. Economia positiva e economia normativa dizem mais respeito ao fato de estarmos tentando descrever as condições objetivamente da economia ou recomendando, no segundo caso, atitudes ou ações de política econômica que consideramos favoráveis. Então, nenhuma das duas tem nada a ver, nenhuma das duas descrições aqui tem nada a ver com o que está falando aqui. Então, os dois ramos alternativos aqui da ciência econômica, os dois braços, são macro e microeconomia. Como a macroeconomia tem um enfoque coletivo e a microeconomia tem um enfoque individual, a resposta para essa pergunta, envolvendo decisões individuais dos agentes, é a microeconomia. Tá? Então, essa letra D é a resposta dessa primeira questão. A segunda: supondo que numa economia hipotética a taxa de desemprego caia de 10% para 4% da força de trabalho, no diagrama da FPP a mudança implicaria o quê? Bom, então a gente está vendo aqui, vamos desenhar aqui uma fronteira de possibilidade de produção, supondo que essa economia produza dois tipos de bens quaisquer. De uma maneira mais verossímil, a gente poderia pensar em bens de capital aqui, e bens de consumo, agregando todos os bens da economia nessas duas categorias. Ora, se há desemprego, inicialmente de 10%, depois passando para 4%, a gente não está sobre a fronteira de possibilidade de produção, porque todos os pontos dessa fronteira implicam pleno uso dos recursos. Se há desemprego, a gente está em algum lugar aqui dentro. Ora, se o desemprego está caindo de 10% para 4%, a gente está se aproximando do uso completo de todos os recursos. Então, é provável que a gente esteja caminhando em direção à fronteira de possibilidade de produção. Então, é um movimento para um ponto relativamente... um movimento em direção à fronteira de possibilidade de produção, com a economia se aproximando dos pontos sobre a curva. Então, se a gente estivesse sobre a curva, a gente estaria com desemprego zero. Então, quanto mais distante da curva, maior é o desemprego, ainda que não seja apenas o desemprego de trabalho, mas desemprego de terras, desemprego de máquinas que estão de alguma forma ociosas. Então, a resposta para essa letra B aqui, para a questão 2, é a letra B. Tá, vamos lá. Vamos para a questão 3. Empresas que dependem do minério de ferro como insumo para a siderurgia esperam uma expressiva alta de preços nos próximos semestres. Então, a gente está falando de empresas siderúrgicas que sempre têm que comprar minério de ferro. Quando elas esperam uma alta de preço nos próximos semestres, elas vão tentar reagir a essa expectativa. Então, tudo mais constante, isso causará alguma coisa na demanda por minério hoje, resultando em alguma coisa no preço de equilíbrio do minério já nas próximas semanas. Então, vamos desenhar aqui um diagrama de demanda e oferta, em que no eixo vertical a gente sempre tem a variável preço, no eixo horizontal a gente sempre tem a variável quantidades. A gente vai desenhar uma oferta aqui e uma demanda aqui, no mercado de minério. Ora, a gente está falando de empresas que dependem do minério como insumo, portanto são aquelas que demandam, estão representadas pela curva de demanda por minérios, tá? Se eles esperam uma expressiva alta de preço nos próximos meses, é possível que eles tentem comprar antes dessa alta. Com isso, a demanda tende a se deslocar já hoje para a direita. Então, isso é uma expansão da demanda de D0 para D1. Ora, dada uma certa oferta, se a demanda se desloca para a direita, a tendência é que o novo preço de equilíbrio já seja um pouco mais alto. Então, aqui é um daqueles casos de profecia autorrealizável. Na medida que as empresas esperam um aumento de preço, elas reagem a essa expectativa, provocam um aumento na demanda já hoje, o que resulta já num aumento de preço de equilíbrio do minério. Aqui tem um pequeno errinho, tem um minpério, que era minério,
já nas próximas semanas. Então a resposta para a questão 3 é a letra C. A gente vai adicionar aqui um xizinho. Pronto. Vamos para a questão 4. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver uma expansão na demanda e uma queda na oferta de soja no mercado mundial? Ora, então nós vamos mais uma vez desenhar o diagrama de demanda e oferta aqui e vamos tentar representar o que a questão propõe. Então aqui é preços, aqui é quantidades, a gente tem uma curva de oferta que sempre é ascendente assim, uma curva de demanda que é declinante, refletindo a postura dos consumidores que querem comprar cada vez menos se o preço sobe e cada vez mais se o preço cai. Pois bem, aqui qual dos impactos é mais provável de ocorrer se houver uma expansão na demanda? Então vamos registrar aqui uma expansão na demanda, um deslocamento para a direita na curva de demanda. Perceba que a demanda já tende a provocar um aumento de preço, se a oferta não mudar, e também um aumento de quantidades, né? O preço subiria desse ponto aqui para esse ponto, então a gente está falando de preços um pouquinho mais altos, e a quantidade, que estaria aqui inicialmente, tende a saltar para cá, né? Então aumento de preço, quantidade. Esse é o efeito da expansão na demanda. Agora vejamos uma queda na oferta. Queda é uma contração, é um deslocamento para o lado esquerdo. Então aqui a oferta vai se deslocar para o lado esquerdo. A gente vai fazer aqui a oferta menor, oferta mais restrita. Esse era O0, esse passa a ser O1. Pois bem, observe que nesse caso o novo ponto de equilíbrio está aqui em cima. É difícil perceber se esse ponto de equilíbrio está à direita ou à esquerda do ponto de equilíbrio anterior aqui. Então a gente não está bem certo do que vai acontecer com as quantidades. Agora, a gente está bastante confiante que ambos efeitos tendem a tornar o preço bem mais alto. Ora, ainda que a gente não tivesse usado todo esse diagrama, vamos pensar juntos aqui. Quando a gente tem um aumento na demanda, ou seja, mais pessoas buscando esse bem, e uma queda na oferta, ou seja, menos pessoas oferecendo esse bem, é muito certo que vai ocorrer um aumento do preço desse produto, né? Já que mais pessoas procuram e menos unidades são ofertadas. Então, o que é mais provável aqui é a letra C, um aumento no preço de equilíbrio. E a gente vai adicionar aqui um xizinho marcando a letra C. Tá. Questão 8. Qual dos fatores abaixo é mais provável de resultar em um deslocamento da curva de oferta para a esquerda? Então vamos pensar que a curva de oferta, deslocamento da curva de oferta, a oferta ela vai se deslocar conforme se alterem condições de tecnologia ou de custo, principalmente, né? A oferta para a esquerda está falando de uma contração na curva de oferta, ou seja, alguma coisa que seja um aumento de custo ou então uma redução da tecnologia disponível ou uma piora das condições tecnológicas disponíveis. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. A primeira, uma elevação nos preços da mão de obra, causada por um fortalecimento nos sindicatos. Ora, gente, se a mão de obra fica mais cara, é provável que a oferta de um determinado bem fique mais custosa, mais onerosa, e com isso ela tende a se deslocar para a esquerda. Então essa alternativa é uma boa candidata à resposta, mas de toda forma vamos avaliar as outras alternativas. A B, uma reforma tributária que reduza as alíquotas incidentes sobre o processo produtivo. Ora, se a gente tem menos impostos, a produção fica menos onerosa. Isso faria com que a oferta se deslocasse para a direita e não para a esquerda. Uma elevação na renda média da população. Cuidado lá, que uma elevação na renda vai ter efeito sobre a demanda e não sobre a oferta, como a questão pede. E a última, uma inovação tecnológica que reduz os custos da produção do bem final. Mais uma vez, se a gente reduz custos, a oferta se expande e se desloca para a direita e não para a esquerda. Então a resposta para essa questão é letra A, como a gente marcou aqui. Vamos fazer uma pequena interrupção para continuar no segundo vídeo daqui a alguns minutos.